Boa noite, tudo bem, gente? Vamos estudar um pouquinho? Então vamos lá. Amanhã a gente vai ver o item 5, né, do Livro dos Espíritos. Então, continuando, né, da última sexta-feira, no qual foi falado sobre as manifestações, né, as comunicações dos espíritos, onde eles começaram, né, com as batidas na mesa, os estalos. Depois cada batida se revelou como uma letra formando frases, só que era muito demorado. E aí os espíritos mesmo inspiraram, né, os médiuns daquela época, né, a estarem colocando um cesto com um lápis no meio, em cima de uma folha, que aí iria ser mais rápido para escrever palavras, frases completas. Então a gente vai continuar o item 5 aqui, né, iniciar ele. Eu vou estar lendo e tentando explicar, conforme o meu entendimento. Ok? Vamos lá. Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se expôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Então, eles perceberam, né, que a prancheta e a cesta eram um apêndice. O que é? Ela era uma extensão, um complemento da mão. Né? Então, já dispensaram, também por inspiração, né, o cesto e a prancheta, e com o lápis na mão começaram a escrever, que é a psicografia, né, que a gente conhece. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado, e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias, né? Psicografia, né? Lembram do Chico Xavier, que colocava a mão aqui e fechava os olhos, né? Então, e tem muita casa, né, que tem o médium que psicografa. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc., e até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Então foram descobridas outras formas, né, de comunicação, de tipos de mediunidades. Essa última aqui, né, a escrita direta dos espíritos sem o médium escrever, essa eu não conhecia, né? Mas é bom saber que tem também, estou até curioso. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que mecânica e moralmente pode ter nelas. Qual que é o papel do médium? Será que é ele que estava através de animismo? É ele que dava as respostas às perguntas? Será que era tudo combinado? Então essas dúvidas surgiram, né, com a comunidade científica lá, que não aceitava, né, o novo fenômeno, a nova ideia. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento tornam possível resolver a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas limpando este os dedos sobre os bordos. Né? Então, tinha o cesto, vamos pensar aqui, né? Esse telefone aqui é o cesto, colocava os dedos aqui na borda e ela ia mexendo. Né? Então, ele não colocava a mão em cima com o lápis para escrever as frases. O exame do fato demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Imagine escrever só com a mão na beirada da prancheta ou do cesto. Essa impossibilidade se patenteia sobretudo quando duas ou três pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso, demais, a concordância dos pensamentos para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Então aqui fala, né, que quando é mais de uma pessoa com a mão no cesto, geralmente eram duas ou três, cada um ficava numa ponta da mesa, né, com a mão no cesto. Então, o que acontece? Eles tinham que ter muito bem acordado
os movimentos para escrever, né? Imagina. Porque se duas pessoas vai para um lado e um para o outro, não vai sair nada. Então eles tinham que ensaiar isso, se fosse mentira, tá? E outro fato também é que eles tinham que ter o mesmo pensamento para a pergunta, a mesma resposta. Então eles teriam que, além de aprender a escrever com a mão no cesto, né, fazer o mesmo movimento, também saber as respostas, ok? Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. É a mudança radical da caligrafia, a letra, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito todas as vezes que ele volta a escrever. Então, cada espírito que se manifestava tinha um tipo de letra, tinha uma caligrafia diferente. Então, além de ter o mesmo movimento para escrever as frases, darem a mesma resposta, tinha que saber qual que era a caligrafia do mesmo espírito. Era muita coisa. Né? Imagina, 3, 4, 20 espíritos diferentes. Na hora que eles voltavam, a caligrafia era a mesma. Fora necessário, pois que o médium se houvesse exercitado em dar a sua própria caligrafia 20 formas diferentes e principalmente que pudesse lembrar da que corresponde a tal ou a tal espírito. Então cada médium tem uma caligrafia, uma escrita. Então imagina ele ter que treinar 20 novos tipos de escrita. Eu não dou conta. Então essas perguntas, né, foram utilizadas, né, para refutar. Vocês estão encenando, é mentira. Só que diante disso, né, eles não conseguiram respostas para essas questões. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que as mais das vezes, na maioria das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e, a miúde, do alcance intelectual do médium. Então, qualquer pessoa é médium. Às vezes poderia estar sentado na mesa lá um engraxate, um fazendeiro, um doutor. Mas se tivesse saído uma pergunta, né, uma comunicação científica, falando de física, química, matemática, de história, né, qual era o conhecimento do médium para debater isso? E vinha muito nas comunicações. Que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência dos que escreve debaixo da sua influência. Então o médium também ele não tem consciência do que ele está escrevendo. É o espírito que dita, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta ou pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente, podendo a resposta ser dada neste idioma. Então, além disso, vinha também de idiomas diferentes. Imagina, o César está lá psicografando e sai lá uma psicografia em japonês. Acontece. Então, é a questão. Isso daí tudo prova uma inteligência superior, que a comunicação vinha de uma inteligência externa à humana. Enfim, acontece muito a escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta alguma sobre um assunto qualquer inteiramente inesperado. Então, nem sempre era a resposta à pergunta. Quando o espírito queria comunicar, ele pegava a cesta e começava a mexer. O médium era intuído a colocar a mão, né? Ou então, né, pegava o lápis e começava a escrever, né? Trazendo alguma carta, alguma palavra, algum ensinamento. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade. Exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Outras vezes são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir, derivem da mesma fonte, tal diversidade de linguagem. Não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam. Então, às vezes, a comunicação é bem elevada, né? Uma linguagem muito culta, né? E moralmente elevada. E das outras vezes, né? Ela é mais frívola, né? Elas são levianas, os espíritos, né? Levianos, brincalhões, né? Então, assim, são mais de uma inteligência que se manifesta. Então isso daí também reforça a teoria, né, de que tinha algo a mais comunicando. E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade?
Este é o ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como aderam os próprios espíritos. Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas ao contrário, à luz meridiana que toda a gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Igual foi falado, né, a doutrina ela é para todos, ela não é privilégio de um grupo fechado. Então, esses efeitos qualquer pessoa pode presenciar e, dependendo se for um médium mais ostensivo, ele pode participar desses efeitos. Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que detonam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico, material. Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las-emos dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam, e vejamos o que eles nos dizem. Então, pessoal, é isso, né? A leitura do tópico número 5 do Livro dos Espíritos, que a gente vai discutir aqui amanhã. Espero ter agregado, né, em algo o estudo de cada um. Com certeza, para mim, agregou bastante. Tá bom? E as dúvidas que tiverem, né? Vamos trazer amanhã para os mentores estarem tirando e a gente também. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.